Sigamos. Então, uncle, anota aqui embaixo, significa tio, ok? Mother, father, son, brother, daughter, sister, aunt, cousins, cousins, the plural, grandfather, grandmother, mother-in-law. Ah, professor, e como é que é sogro? Father-in-law. Ah, tá, que legal. E como é que é cunhado? Brother-in-law. Cunhada. Sister-in-law. Yes. Show de bola. Próxima aula, nós vamos estar vendo esse exercício que está aqui. Isso aqui não, vocês não precisam fazer nada. Nós vamos produzir na hora, aqui no caso. Fill in the dialogues. Não é para hoje. Fill in the dialogue. Eu vou ler o texto 3 vezes. E vocês vão escutar a pronúncia e vão colocando aqui a palavra correspondente. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que nós passamos? Já vamos entrar em os exercícios, nos exercícios. Próxima aula vai ser trabalhar aquela outra leitura e, provavelmente, a leitura anterior, da unidade anterior, que nós não fizemos. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar bastante leitura. Como você está hoje? Como é que vai ficar essa frase em inglês? How are you today? How are you? Hoje. Como é que é hoje em inglês? Today. Exatamente. Então, ela vai ficar... How How are you? are you? How are you today? How are you today? Porém, entretanto, todavia... Professor, tem como montar essa frase diferente? Tem, claro que tem. Como assim, professor? Presta atenção, pessoal. Essa expressão, how are you? How are you? Lembra que eu falei? Consoante, vogal, você... How are you? É de origem inglesa, britânica, e ela se estende Canadá, África, Nova Zelândia, todas as línguas. Porém, entretanto, tem uma outra maneira de você montar essa palavra da mesma forma. Você coloca do. How do you do? How do you do? How do you do? Sabe? How do you do? Esta é a mesma forma de falar how are you. Você diz how do you do? How do you do? How do... Lembra aquele lance? How do... Olha só. Vogal consoante. How do you do? How do... How do... How do... How do... How do you do? Tranquilo? Estendi demais, mas espero que todos tenham entendido. Tranquilo, pessoal? Vamos para a segunda frase. Eu gosto muito de estudar com vocês. Eu gosto muito de estudar com vocês. Como é que vai ficar essa frase? Pode ser I really like to study with you. Não, vamos fazer como ela está aqui, montar dentro desse contexto. Eu gosto muito. Como é que eu gosto muito? I like I like. Como é que é muito? very much. Very, very much. I like very much. Very much. Eu gosto muito. Olha só. Toda palavra terminada em AR em português. Lembra aquela regra que eu passei para vocês? Estudar, navegar, trabalhar, viajar, dormir, viver, comer, sorrir, subir, fluir. Toda palavra, todo verbo conjugar, que terminar em AR, ER, EIR, você utiliza o
to na frente. Isso significa que o verbo ele está no infinitivo. O que é isso, professor? O infinitivo é aquele que não se conjuga. Isso aqui você está conjugando. Então, você não pode dizer I to want, you to want. Não. To want é o querer. Você não diz eu querer, você querer, ele querer, nós não. Ele não se conjuga. To like, gostar. Você não diz eu gostar, mim gostar. Não, você não fala assim. To have, ter. Você não diz eu ter bastante. Você diz eu tenho. O ter é quando ele está no infinitivo. Então, nós estamos trabalhando dentro deste contexto. Eu gosto muito de estudar. Como é que esse de, pessoal, ele só existe para o português. No inglês, ele não existe. No inglês, ele vai ficar desta forma. Eu gosto muito de estudar. Claro que que nós montamos as desculpa. Nós montamos as estruturas para que elas, para que elas fiquem de maneira que você raciocine e rapidamente monte. I like very much, ok. To study. Yes, garota. To study. I like very much to study. Com. With you. You. With you. You. With you. I like very much to study with you. Show de bola. Pá, 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 pá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Cadê a minha barra? Minha barra, por favor, apareça. Eu estou precisando da sua ajuda. Não tanto. Eu estou meio perdido nesse deserto. Pronto. Vamos tentar. Agora, meu professor é muito rico. Como é que vai ficar essa frase? Professor, é o número 3. Quantas Alva. irmãs você tem? Quantas? Quantas? Obrigado. Quantas? Quantas? Se lembra aquele lance? Quantos ou quantas? How many? Hã? How many? How many? How many? Eu acho que vai ficar, do you, how many sister? How many? Vamos por etapa. Você sabe que a vida é feita por etapa. A vida é feita por etapa. Etapa daqui, etapa dali. Então, a gente tem que ir por etapa. How many? Caramba. Vamos. How. Oh, meu Deus. Por que está fazendo isso? Por que está a fazer isso? Bom, vamos lá, tá certo. How, o quê? Many. How many. Introduzir o interrogativo, o pronome interrogativo. Quantos? Em inglês, how many. Agora, eu tenho que identificar irmãs. Irmãs. Vamos raciocinar. Irmãs significa she, mais she, mais she, mais she. Juntando todos, seriam elas, correto? Irmãs são elas. Yes or no? Yes. They. Seria they. Eu só estou usando uma forma para que monte essa frase, para que vocês entendam. Então, aqui eu vou colocar a palavra como ela é. Sisters. Sisters. Quantas irmãs? Você tem. Fala, conclui. Você tem. Do you have? Eu não entendi direitinho. Do you have? Do you have? Do you... How many sisters do you have? Tranquilo, tá certaço. Porém, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Aonde ficou a minha interrogação? Do you have? Aqui. Olha só, pessoal. Sisters, não, tá, entendi. Do you have? E aí vem a minha interrogação. A minha pergunta é,
Por que que esse cara ele está aqui e não aqui? Aqui, Se obviamente, eu fosse montar essa frase, eu colocaria Do you have how many sisters? não. Eu invertiria, não sei se estaria certo, mas Aqui ela está literalmente correta. Presta atenção. Começa da seguinte maneira. Quantas? Tipo como em português. Raciocina como se nós estivéssemos falando em português. Quantas irmãs você tem? Aqui, literalmente, se isso aqui não fosse uma pergunta, se isso aqui fosse uma afirmação, se eu estivesse fazendo uma afirmação, esse aqui não caberia estar aqui. Eu vou tirar esse rapaz aqui por enquanto. Então, ela ficaria dessa maneira. Quantas irmãs? Então, aqui seria uma espécie de um segmento de frase. É tipo assim, eu preciso saber quantas irmãs você tem. Então, é um segmento de frase. Então, aqui você tem quantas irmãs você tem. Então, a minha pergunta foi, como é que você montou esta pergunta? Como é que aqui, dessa Tá afirmação, falhando está falando o quê? A voz? a voz, agora melhorou. Certo. Então, vamos dar continuidade. Agora eu quero montar a minha pergunta. Como é que eu vou montar esta pergunta? Aqui eu tenho quantas irmãs você tem? Tranquilo. Para eu montar essa pergunta, eu tenho que entender qual é o verbo que nós estamos trabalhando. O verbo é ter. Se é verbo ter, se é andar, se é comer, se é viajar, qualquer verbo que não seja o to be, eu vou ter que auxiliar. E esse auxiliar, quando eu estou fazendo a pergunta, ele vem antes do you, da pessoa. Do you. How many sisters do you ou do you have? Esta é a maneira correta. Tranquilo? Vocês entenderam? Yes ou no? Yes. Sim. Sim, legal. Posso continuar? Vambora. Pronto. Foi embora demais. Eu tenho, é o 4. Meu professor, isso aqui é uma afirmação, é simples. Meu professor é muito rico. Yes! Como é que fica essa frase em inglês? Não vou escrever, eu quero que vocês já desembolam. My teacher is very rich. Tá certo. My teacher is. Olha, tipo em português, você só tem que trocar uma palavra por outra. My teacher is very rich. Show de bola. Ah, professor, se eu tivesse colocado very much. Você falou a mesma coisa, você só deu uma esticadinha ali. Ele está um pouquinho melhor de vida. É very much rich. Mas very rich ou very much rich, tá, todos os dois estão show de bola. Oh, que delícia, acertou. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu quero saber se essa palavra fosse assim. Seu professor é muito rico? Como é que ficaria essa pergunta? Em inglês. Cri, 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 cri. Como é que fica essa? Is my teacher very rich? Exatamente. O verbo vai passar para frente da pessoa. Meu professor, lembra? É uma pessoa. Meu professor é ele. A minha professora é ela. Então, o verbo to be ele sai e vem para frente da pessoa. Então, vai ficar is my teacher. Is my teacher very rich? Ok, class? Perfeito. Ok. Deixa só eu pontuar. Você estuda muito tarde. É uma afirmação. Você estuda
Muito tarde. Como vai ficar essa frase? You students very. Ai, Não. agora eu me esqueci. Tarde. Não, você falou student. Ah, Estudante. Study. Study. You study. O quê? Very late. Very late. Late. Ah, que show de bola! Eu tenho uma frase na afirmativa. Pessoal, me tira uma dúvida. Como é que ficaria esta frase na negativa? Fica com a pulga atrás da orelha. Como fica esta frase na negativa? Vou até coçar minha barba. Como é que vai ficar, desembolar esse negócio? Quem me ajuda aí? You study. Comecei com you. You don't study very late. Isso. Show de bola. You don't. You don't. Eu escrevi do not contraído. You do not ou you don't. You don't. You don't. O quê? Study very late. Study very late. Very late. Yes, yes, yes. Eu tenho aqui uma frase na negativa. Agora ficou uma dúvida na minha cabeça. Imagina que eu sou aquele garotinho, vocês já são os professores. Aí o garotinho vira e diz assim, professora, professor, por que está esse don't nessa frase? Eu não entendi, não. Quem tem condição de ajudar o garotinho? Eu já estou montando, já estou fazendo professores. Então, acho que é por conta do verbo auxiliar, porque se fosse, por exemplo, se fosse interrogação, ia ficar de you, né? De you study very late. Então, eu acho que ele está com o verbo auxiliar mais negativo. Vou organizar. Tu já entendeu tudo. Tu só ainda não tem o lancezinho que tu vai já entender e vocês vão ganhar dinheiro com esse negócio. E não é pouco, presta atenção. Presta aqui, pessoal. Vou para a frase afirmativa. Você estuda muito. Lembra que nós falamos isso aqui? You study very late. Esta frase, ela tem esse cara que está aqui, só que de maneira implícita, lembra? Só que ele não fica implícito, esse auxiliar, eu não chamo isso de verbo auxiliar, eu chamo de auxiliar, porque quando ele é verbo, e quando ele é auxiliar, ele é auxiliar. Eu não chamo isto de verbo auxiliar, eu chamo somente de auxiliar. Quando eu tenho o auxiliar e, porém, a frase é negativa, eu tenho que também colocar a negação. Ah, professor, que legal. Mas, professor, por que aqui não está somente no? Por que está not? Eu não entendi. Não significa no. Quando alguém pergunta alguma coisa, você não diz no. Por que ali está not? Aí eu explico. Pessoal, o no, você vai usar quando você vai usar ele no vocativo, quando você vai dizer não, aí logo depois você põe uma vírgula. Você diz não. Você não estuda muito tarde. Então, o no é quando você vai começar a negativa. Você vai dizer não, eu não trabalho. Então, em português, não e não é não. Ele fica em qualquer lugar. Em inglês, não. Primeiro, no. You don't. You do not. Esta é a sequência. Veja bem, de uma frase extremamente simples, eu estou alargando todo o campo que é possível para
explicar as situações para vocês. Então, aqui, ó. You do not study English. A nossa frase, ela não está na negativa, mas eu quero exercitar com vocês. Porém, entretanto, como que eu faria com esta mesma frase, nesta situação? Cadê? Nesta situação. Como é que eu faria esta frase? Quem me auxilia neste negócio, nesse empreendimento? Do you study very late? Quero ajuda dos universitários. Quem me ajuda? Ainda está faltando uma coisinha. Está faltando aquele negócio interessante. O que está faltando para que eu monte a minha frase na interrogativa, pessoal? Me ajudem, por favor. Lembra? Aqui está, na afirmativa, aqui está o do. Ok? Quando eu vou perguntar, ele sai daqui, do outro lado da pessoa, e vem para frente da pessoa. Aí você lê, do you study very late? Do you study very late? Você pergunta desta forma. Então, o do, ele está na frase, continua na frase e não sai da frase, seja ela na negativa, na interrogativa ou na afirmativa. O do está lá. Então, como a nossa frase era afirmativa, ele fica desta forma na afirmativa. Tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo? Yes ou no? Yes, teacher. Yes. Vamos seguir em frente. Presta atenção, deixa eu tentar voltar a escrever tanta coisa aqui. Depois eu corrijo aqui. Eu tenho um grande amigo. Como vai ficar esta frase, pessoal? I have a big friend. I have... O que? Eu não entendi. I have... A big friend. Pronto. Não vou... Está correto. Não vou... Vocês já entenderam todo o esquema. I have a big friend. Show de bola. Eles são felizes todos. Nós já vimos todos, pessoal? Acho que não sei. Ó, dá para encerrar. Estendi bastante a nossa aula hoje. Já ultrapassamos, mas isso não importa. Como é que é todos? Não? Bom, eu espero que alguém lembre o que é todos. A gente sempre coloca uma palavrinha ou outra. Every. Todos os dias. Eles são felizes. Every. Every dias. Day, every day. No plural. Day. Days. Então, como é que fica a frase toda? They are happy every days. Every days. They are, plural, eles, they are happy. They are happy every, todos os dias, é português. Todos dias seria em inglês. Every days. Perfeito, pessoal. Os abacaxi estão naquela caixa. Os abacaxis estão naquela. Lembra que nós vimos isso agora? O naquela. Como é que vai ficar? Desembola essa frase, pessoal. Vamos. Os abacaxis. Como é que é os em inglês? The. The. Deixa eu escrever aqui onde é que está. Deixa eu tirar isso daqui. The pineapples. Lá eu estendi demais para perder tempo. Oh, my God. Oh, my Godzinho. Pronto. Então, eu digo the
The pineapples. pineapples. Olha só de novo o LE no final. Pineapple, plural, pineapples. Apples, people, the pineapples estão. Are. Indoors. Are, the pineapples are. Todos. Singular, não é naquelas. Naquela. E that. In That. that. In that. Oh, my God. Oh. Me ajuda aí. In that. Os abacaxis estão naquela caixa. Box. 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 Yes. The pineapples are in that box. Cadê os abacaxis? Onde é que eu pus abacaxi? Ó, tá ali naquela caixa. Os abacaxis estão naquela caixa. Literalmente está escrito desta forma. In that é a mesma coisa que a junção de em aquela. Em aquela, em português, era como nós falávamos antes. Em aquela, aí houve uma junção. Antes eu falava aglutinação. A minha esposa é professora de português, ela diz, não é aglutinação, isso significa junção. Eu aprendi. Então, naquela, em português, é como é usado hoje. Antes nós usávamos em aquela. Isto é como o inglês lê e fala. O inglês fala dessa forma. Em aquela, nós utilizamos essa forma aqui. Ou seja, nós juntamos, fizemos a junção. Então, quando nós falamos in that, em inglês, significa em aquela. Só que nós não falamos em aquela, nós falamos naquela. Naquela caixa, naquela casa, naquela rua, e aí vai. Às vezes eu me estendo um pouquinho nas explicações. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Terminem. Eu fiquei um pouco com dúvida, sim. Eu fiquei com um pouco de dúvida do. Ele é, tipo, invisível na afirmação, mas quando eu vou fazer uma pergunta ou uma negativa, ele é importante por quê? Assim, de onde vem o do? Vou tirar para dúvida neste momento. Porque uma pergunta dessa eu não posso. É para todos. Olha aqui, ó. Eu quero, ou essa frase aqui, 2 crianças comigo. Faz de conta que eu sou o Michael Jackson. Eu quero 2 crianças comigo. Vamos montar essa frase todos juntos, ela vai ser a nossa última. Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto. Como é que eu digo eu quero? I want. I want. I want. Aqui, estou montando a frase. Eu quero. O que eu quero? Do jeito que está aí, vai ser em inglês. Eu quero Keep with me. Crianças. Como é que é crianças? Tá certinho, você falou. Children. Children. I want to... olha só um detalhe aqui, pessoal. Extremamente importante. Você tem 2 consoantes repetidas. I want to. Você nunca vai falar I want you children. Não. Você vai ler um único T. Você vai ler I want you children. I want you children. Vai ler dessa forma e vai escrever desta forma. I want you children. Comigo. Como é que... With me. With me. Exatamente. With me. With me. Montamos a nossa frase. Porém, eu preciso entender que essa frase ela está com a pessoa. Ou a pessoa não, ela está sendo auxiliada.
entende uma coisa. Primeira coisa que eu tenho que entender. Professor, me dá um macete aí para eu entender os primeiros passos. Então, vai lá. Eu tenho que identificar o verbo. Qual é o verbo que nós estamos tratando aqui? Literalmente, querer. É verbo to be? Não, professor, claro que não. Tá vendo aí? É querer. Ó, tá lá, querer. Ah, tá, tô vendo. Então, se é querer, não é verbo to be. Não, é verbo querer. Então, se é verbo querer, eu disse que todos os verbos que não sejam o verbo to be, eles são auxiliados. Ah, tá, caramba. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, aí, significa que aqui nesse meio existe algo que ele está implícito. É como se eu dissesse em português, fomos trabalhar. Quem? Nós. Eu já falei, fomos significa que é nós. Então, fomos trabalhar ontem. Esse nós, ele ficou implícito em português. Da mesma forma que o do, ele também ele fica implícito. Então você diz, então quer dizer que ele pode aparecer? Ele pode aparecer. Ele deve aparecer, se você quiser, por um fortalecimento e amadurecimento da estrutura. Depois você vai entender, usa ou não usa, se não quiser, mas sabendo que ele está lá. Então, eu digo, I do want two children with me. Beleza, professor, show de bola. Aqui está a frase gramaticalmente adequada, correta. Então, agora, a nossa postulação é montar uma pergunta. Então, para eu entender que a pergunta, o auxiliar, ele sempre tem que estar na frente da pessoa. Olha que é pessoa, eu, tu, ele, são pessoas, são os pronomes pessoais. Então, o auxiliar sempre, quando não é verbo to be, aqui no caso é verbo